Pessoal, eu peço que ao final do vídeo você dê uma olhadinha para o visor do seu celular ou computador, que nós vamos sugerir um vídeo para vocês. Obrigado. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo uma noiva sofredora. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 11, versículo 19. Diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. 21 de agosto de 2025, grande Deus, era o nome de Jesus que estou aqui em oração, quero te agradecer por esse momento, te apresento quem me ouve, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa nossa missão, nosso Brasil, enfim, todas as nações do mundo. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um tema aqui para a palavra do dia, falando de sofrimento de uma noiva. E a noiva que eu quero falar aqui, já dá para perceber, é a noiva de Cristo. A igreja primitiva, quando ela foi criada, ela foi ali formada, uma igreja dinâmica, uma igreja cheia de milagres, operações, de maravilhas, de convencimento. O povo se convencia de que realmente ali, aquela igreja, realmente era a igreja em que o Senhor Jesus, ele habitava também, agindo através das suas ações pelo Espírito Santo na vida dos apóstolos e dos crentes da época, Mas a gente sabe que a igreja, ela foi, de certo ponto, um alvo, perante a sociedade de então, e passou a sofrer. A gente lembra que os próprios judeus ali começaram a perseguir aqueles sacerdotes, fariseus, saduceus, aqueles começaram a perseguir. Depois essa perseguição se estendeu por Roma, esse sofrimento, essa dor. Mas o fogo de Roma não apagou a chama do Evangelho, porque eles foram lançados em fornalhas. Os leões também não calaram a voz dele, a voz da fé. Nem o sangue que foi derramado ali nas ruas, aqueles mártires que morreram ali, o sangue não calou eles também. Pelo contrário, foi uma semente que fez a igreja florescer. A perseguição, a gente sabe que não destrói a igreja, apenas prova a sua vitória em Cristo. Portanto, a gente deve permanecer fiel, eu, você, a senhora, o Senhor, até o fim, porque com certeza a coroa da vida que o Senhor Jesus nos prometeu já está preparada para todos nós que servimos a Ele. E eu não quero mencionar aqui o texto base, até porque já é bem claro, Estevão foi o primeiro mártir, era um diácono, morreu. E daí por diante a gente vê que, e olha só, é como eu falei, no começo a perseguição foram dos próprios judeus, aqueles sacerdotes, os anciãos que ficavam ali no comando, começaram a perseguir. Estevão foi o primeiro a morrer, morreu apedrejado. Depois veio o Estado, Bom, mas João, capítulo 16, versículo 33, Jesus já falou sobre isso. Você, a senhora, o senhor que formam a igreja hoje, a igreja de Cristo, sabe disso. Porque às vezes a gente fica perguntando por que eu, como noiva, sofro tanto, noiva de Cristo. Jesus diz, esse texto que eu mencionei de João 16 e 33, estou preocupado com o tempo.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus já havia predito que a gente ia sofrer como igreja. Paulo, falando lá na sua carta a Timóteo, a segunda dele, capítulo 3, versículo 12, diz assim: e todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, vão sofrer. Você está entendendo? Porque você, a senhora e o senhor sofrem hoje. Você é a igreja, você é a noiva, e está na Bíblia. Pedro também falou sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12 e 13, onde ele diz: amados, não estranheis o fogo da provação que surge entre vós, como se algo estranho vos acontecesse. Antes, alegrai-vos com a participação nos sofrimentos de Cristo. Então a gente sofre e devemos nos alegrar desse sofrimento, porque são sofrimentos que a gente, faz pela nossa devoção a Cristo. E Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: não temas as coisas que hás de padecer, Jesus falando, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, veja, para que sejais postos à prova, e tereis tribulação por 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu estou mencionando esses textos para você, a senhora e o senhor, entenderem que realmente o sofrimento que hoje a igreja passa, o que a igreja primitiva também passou, é um sofrimento que está, como já disse, predito aqui, é previsto também para nós entendermos aqui. Está na Bíblia, Mateus 24, versículo 9 e 10 diz: então vos hão de entregar, Jesus falando, a aflição e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quero concluir citando Romanos capítulo 8, versículo 35 a 37, que diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição. E ele menciona mais coisas aqui. Aí ele diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, para concluir, gente, permaneça firme, fiel, a Deus, porque a nossa vitória está garantida. O sofrimento da igreja não vai fazer a gente desistir. Ótimo dia a todos.